Muito bem, pessoal, coluna Sua Saúde desta semana, trazendo assunto muito importante para Canoinhas. A gente está aqui com a Cris Groscopi, da Vigilância Epidemiológica do município, que vai trazer para a gente alguns alertas, na verdade, no que diz respeito à dengue no município. A gente tem que fazer a nossa parte porque a situação está bastante delicada, não é, Cris? Primeiro, boa tarde, agradeço por ter topado você vir aqui conversar com a gente para trazer essas informações que são bastante importantes e pertinentes no momento. Realmente o município está numa situação delicada em relação à dengue? Cris, fala pra gente. Sim, boa tarde, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui orientando, né? Tava com saudade, fazia tempo já fazia tempo que eu não vim aqui. Então, realmente, o nosso município está numa situação cada vez mais delicada com relação à dengue. Então, em meados do ano passado, o município de Canoinhas foi decretado como infestado para o mosquito da dengue. E isso é realmente uma preocupação muito grande, porque nós estávamos fazendo atividades apenas de controle de foco e, de repente, nós perdemos o controle pela quantidade de focos que estávamos registrando e o município, então, acabou infestando, né? Nós, a partir desse momento, tivemos que mudar as nossas estratégias de ação junto ao meio ambiente, né? E, desde então, nós estamos fazendo apenas o que nós falamos de tratamento. Tratamento é eliminar o maior número de depósitos que possam acumular água e se tornar criadouros do mosquito. Só que, da mesma forma, nós precisamos muito do apoio da população. De nada adianta a gente colocar somente a responsabilidade sobre a equipe de campo, que está constantemente, diariamente fazendo essa ação, e achar que isso vai ser o suficiente. Infelizmente, para a dengue não é. Então, a gente precisa muito que a população realmente colabore com esse processo. No ano de 2025, nós já temos registrado 49 focos. O número é baixo comparado com os outros anos, mas a localização desses focos que nos preocupam, porque nos outros anos era um foco próximo ao outro. Então, a gente via que o mosquito não estava se disseminando muito no município. As nossas ações ficavam concentradas em um determinado local, bairro, e conseguíamos fazer isso. A partir do momento que foi registrado vários focos em outros bairros, e ali a disseminação começou, né, a ficar cada vez maior, que perdemos o controle. E esse ano está assim, 49 focos espalhados em quase todo o município. Então, nós temos a maior concentração dos focos, sim, no Campo da Água Verde, que também é um bairro grande, né, comparado com outros, nem se compara Sossego, Tricolim com o Campo da Água Verde, né, e também na região central. São os dois principais bairros que apresentam o maior número de focos. Quando a gente fala em foco, Cris, a gente se refere ao que tecnicamente, até para o pessoal entender, tem foco no mosquito da dengue, mas às vezes, mas é foco, às vezes não entende a gravidade da situação. Quer dizer que é um local onde o mosquito está se proliferando? Foi encontrado o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, né? Zika, chikungunya e outras doenças. Então, quando nós encontramos um foco, significa que a nossa equipe de campo foi até o local, encontrou um depósito com larva, coletou essas larvas, essa larva foi para o laboratório central, que é em Florianópolis, o laboratório de entomologia. Eles analisaram essas larvas, verificaram que realmente ela era do Aedes aegypti e mandaram, lá tem. Ou então, mosquito adulto, ou outro estágio de maturação do mosquito. E muitas vezes as pessoas nos encontram coletando larvas, nem tudo aquilo é de mosquito da dengue. Porque nós temos também outros mosquitos, que é o pernilongo comum, o Aedes albopictus, os parentes do Aedes aegypti, né? Só que nós não nos preocupamos com os outros. Nosso foco é o Aedes aegypti, que é o principal transmissor das doenças na nossa região. E quando um foco desse é encontrado, Cris, qual que é a ação em relação ao combate, enfim, o que é feito nesse momento quando é encontrado um foco? A partir do momento que infestou, nós não conseguimos mais fazer nada, porque nós apenas precisamos fazer o tratamento. Então, antigamente a gente ia no local, faríamos uma ação de um raio de 300 metros, iríamos buscar por mais depósitos no local, era toda uma mobilização que tinha.
Agora, a partir do momento que infestou, a gente não consegue mais fazer isso. Então, a gente só vai lá no local de novo e diz, olha, aqui tem morador, se cuida, passa repelente, dá uma olhada, uma revisada no pátio para ver se alguma coisa ficou para trás, mas nós não temos mais essa possibilidade, porque a quantidade é muito grande. É uma região muito grande que nós estamos encontrando a Aedes aegypti. Então, o que a gente faz é o que nós chamamos de educação em saúde, que é orientar a população e dizer assim, nos ajude. Sim. Vire parceira, porque pode ter a transmissão da doença. E é lógico que no local, no momento, a gente orienta, verifica se tem alguém que está com sinais e sintomas, já encaminha para a unidade médica já faz os encaminhamentos pertinentes ao caso. Mas, em geral, a gente faz isso agora. Nós não conseguimos mais ir de foco em foco fazendo ações pontuais. E quando a gente fala nesse tipo de auxílio que a população tem que prestar, né, que na verdade não é auxílio, na verdade a população está se protegendo também, né? A gente, olha, eu acho que desde que eu tenho 5 anos de idade já é quase que senso comum as ações que podem ser realizadas para combate, para evitar essa proliferação, para o surgimento de novos focos, enfim, mas não custa nada a gente reforçar, né, Cris? Fala pra gente o que a população pode fazer. Eliminar água parada, ponto, só isso. Onde encontramos água parada? Potinho de água de cachorro, lixo jogado no pátio, garrafa com a boca virada para cima, elas têm que ficarem para baixo sempre. Nós temos também um sério problema com calhas, pratinho de planta, pneus. Nós temos um grande problema em Canoinhas com pneus. É muito pneu jogado em terreno baldio, no fundo do pátio, enfim. Se o pneu estiver seco, guardado em uma área que não chova, não tem problema nenhum. O problema é aquele que está lá no pátio, aquele que está tomando água, aquele que está enchendo de água, daí esse daí se torna um criador potencial para o mosquito. Por quê? Pneu esquenta, acumula água, fica quentinho, é um ótimo incubador para os mosquitos, né? Para os ovos dos mosquitos. Então, ali eles conseguem se proliferar rapidinho, e é tudo escuro, ninguém vai ficar olhando eles ali, eles se proliferam à vontade. Eu vi recentemente um comunicado, inclusive, da comunicação da prefeitura, da assessoria da prefeitura, falando sobre a conscientização que a população tem que ter quando vai ao cemitério municipal. Exatamente. É um problema hoje? Muito sério. O cemitério? Muito sério. Toda homenagem que você precisa, que você vai fazer para um ente querido, não pode acarretar em risco de vida para quem está aqui ainda. Com certeza. Então, as pessoas não podem levar vasos com envoltórios que acumulem água, vasos sem ponto de drenagem que também acumulem água, ou qualquer outro recipiente, ou qualquer outra planta que acumule água, como bromélias, né, que também é um grande problema. Então, imagina só se cada um levasse um vasinho com envoltório no cemitério, quantos túmulos nós temos? Quantos depósitos poderiam ser criados ali, né, para dengue. Então, a gente não pode pensar dessa forma. Vai fazer uma homenagem? Faça da maneira correta. Leva só um vasinho, que não acumule água. Ele vai ficar lá fazendo o seu papel, sua função de homenagear o seu ente querido, sem causar problemas de saúde pública. Na semana que vem, na terça-feira, nossa equipe de saúde estará toda mobilizada para ir no cemitério municipal e fazer esse faxinão, pós-Dia das Mães. Né? Infelizmente, a gente acaba eliminando muitos vasos que acumulam muita água e eles ficam com um excesso, assim, depois que chove, eles formam como se fosse um reservatório, uma piscina perfeita para a procriação do mosquito. Uma tampinha de água já é o suficiente para procriar. Agora, imagina todo um vaso cheio de água. Então, por isso que a gente vai fazer a eliminação de todos os depósitos que a gente encontrar. Sim. Hoje são quantos casos confirmados aqui em Canoinhas, Cris? 11. Dos 11 nós temos 3 autóctones já, ou seja, que contraíram uma doença no município. Então, os mosquitos de Canoinhas, a gente já pode ficar na dúvida se estão ou não contaminados. O processo de transmissão da dengue não é algo para se assustar. Nós precisamos compreender o processo de contaminação, até mesmo para que a gente saiba tomar as medidas necessárias. Então, 3 casos autóctones em Canoinhas. Meu Deus, já tem dengue em Canoinhas. Sim, já tem dengue em Canoinhas.
Dengue não é algo distante de nós. Há muito tempo eu venho falando isso, né? Sim. Há muito tempo a gente conversa a respeito disso. Dengue não é mais apenas para a região Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Ela chegou até nós. E ela chegou, a gente vai ter que aprender a conviver com ela. E é justamente isso que as pessoas precisam se informar, né? Como funciona o processo de transmissão da dengue? Uma pessoa contrai dengue no município fora, onde é epidêmico, Joinville, Itajaí, principalmente os municípios litorâneos, ou então lá para o Nordeste, acabou viajando, contraiu a doença, veio doente para cá, que a gente chama de transmissão viral. O que é isso? Está com o vírus da dengue circulante no organismo. Os Aedes aegypti aqui do nosso município pica essa pessoa, suga o sangue. As fêmeas precisam de sangue para fazer a postura dos ovos. A partir do momento que as fêmeas sugam esse sangue contaminado, ela precisa metabolizar esse sangue, depois picar alguém e transmitir a doença. Não é algo instantâneo. Eu estou com dengue, veio um mosquito, me picou e vai picar você, já vai estar com dengue. Não, não é assim que funciona. Então, ela precisa ter um tempinho para que a taxa viral dela aumente e durante o processo de alimentação, que a gente chama isso de repasto, ela transmita a dengue para aquela pessoa. A partir desse momento, a pessoa está infectada, demora um tempinho para desenvolver os primeiros sinais e sintomas. Sinais e sintomas: febre, era isso que eu ia perguntar, dor atrás dos olhos. Falar para o pessoal também entender, né, se eventualmente está sentindo um desses sintomas que a Cris vai falar agora e o que fazer nesse momento. Sinais e sintomas da dengue: febre, uma febre repentina e que mantém. Então, você pode tomar um remédio, ela dá uma acalmada, mas volta e volta, ela persiste. Dor atrás dos olhos, é como se os olhos fossem saltar. É uma dor, assim, absurda, que não é no olho, é no fundo dos olhos, como se fosse uma dor de cabeça muito intensa. Dor nas articulações, manchas na pele, a gente chama essas manchas de petequia. Não são manchas grandes, são pequenos sangramentos, microsangramentos. Então, a pele fica toda sarameada, literalmente, manchinhas. Vai escovar os dentes, tá fazendo a escovação como sempre fez. Nunca sangrou, passou a sangrar. Isso é um caso importante, um sintoma importante. Conjuntivite também pode ser um dos sintomas. Dor de cabeça também pode ser, em alguns casos, uma diarreia, um vômito, mas um casos mais específicos. O que não fazer? Isso que eu ia perguntar. O que não fazer? Automedicação. Evitar qualquer tipo de remédio. Qualquer tipo de remédio. O ideal é, a partir do momento que você desenvolveu febre, independentemente se você suspeita de dengue ou não, febre é febre. Febre é um sintoma importante. Sim. Que é uma reação que o teu organismo está dizendo: não estou legal, me olhe, perceba que você não está legal. Então, febre sempre é um sinal de alerta. Vai procurar uma unidade de saúde. Relata os sinais e sintomas. O profissional de saúde vai vai fazer toda a investigação, verificar se realmente é dengue, porque os sinais e sintomas da dengue podem ser facilmente confundidos com qualquer outro. Sim. Porque gripe dá febre, dá dor de cabeça, dá uma mialgia, corpo, dor na musculatura, dor nas articulações. Então, é mais ou menos os mesmos sintomas. Então, o profissional vai fazer todo um protocolo e ele vai te encaminhar para exames. E assim, a gente vai descartando algumas possibilidades. Nesse momento, chegada de inverno, nós estamos com muitos casos de gripe, casos virais de gripes, enfim. E a gente acaba confundindo com os sintomas de dengue. Então, chega para nós muitos pacientes, sinais de Covid, sinais de dengue, de gripe, que confundem o paciente. E daí, como dengue é algo que está sempre nas mídias, cidade tal está infestada, cidade tal está com tantos casos, Santa Catarina ultrapassa a margem do não sei o quê, vacinação da dengue vindo. Então, como a dengue está tudo muito encharcado de dengue, primeira coisa que pensam é dengue, né? Sim. Só que nós precisamos ter essas cautelas, né? Para até mesmo saber direcionar o tratamento.
Por que a automedicação pode ser prejudicial nesse momento, Cris? Porque eventualmente se a pessoa, como você comentou, né, sentiu alguma coisa que às vezes confunde com uma gripe, vou tomar um antigripal aqui e tá tudo certo, mas se for dengue isso é perigoso, né? Exatamente. Algumas medicações podem fazer com que, se você realmente está com dengue, ela evolua para um quadro de dengue grave, que é aquela dengue que começa a apresentar os sinais de hemorragia. Ah, sim. Então aí você precisa de hospitalização para fazer toda a reversão desse quadro. E a dengue é uma doença bem traiçoeira, porque você tá bem, de repente você dá aquela queda de plaquetas, enfim, daí tem que ser investigado Sim. realmente o que está acontecendo. Mas por isso que a automedicação não pode acontecer. Sim. Se, caso, uma pessoa negligenciar, ela pode evoluir a óbito. Felizmente, Canoinhas ainda não registrou nenhum óbito, né, do município de Canoinhas. A gente já teve casos de, por exemplo, outros hospitais estarem lotados, não terem mais como internar, vir para Canoinhas e acabar morrendo, né? Então são de outros municípios, mas óbitos de Canoinhas a gente ainda não teve, e é assim que a gente quer se manter. Sim, claro. Por isso que nós passamos essa orientação à população e pedimos para que todos fiquem em alerta com relação a isso, né? A automedicação para todas as doenças é muito delicado. Então, não só para dengue que evolui para isso, mas todas claro. As doenças, né? Você precisa passar por um profissional de saúde para saber qual é a conduta correta, adequada para o teu caso. E os tratamentos como são, Cris? A partir do momento que a pessoa busca, né, uma unidade de saúde, entende-se que, olha, você está com dengue. O que a pessoa tem que fazer? Quais são as orientações? Imagino que cada caso tem uma certa particularidade, mas no geral, repouso... Como que a pessoa dengue judia, viu? A dengue judia. Mais que uma gripe, mais que o Covid. Quem teve dengue, quem teve Covid, diz que dengue é muito pior que Covid. Eu ainda não tive nada, espero não ter. Também né? Não, infelizmente. Mas quem relata que já passei por Covid, já passei por dengue, dengue é muito pior. Não existe tratamento específico para curar dengue. Não tem uma receitinha, toma isso que você melhora. Não. A gente vai tratando de acordo com os sintomas. Então, dá um remédio para febre, dá um remédio para as dores, repõe soro, alguma coisa assim. Mas é bem delicado, tá? Então, cada caso é um caso específico, tem que fazer acompanhamento, tem que fazer periodicamente um hemograma para ver como que estão as plaquetas e tudo mais. É um processo bem delicado. Negligenciou algum desses processos, acaba evoluindo para uma dengue grave, né? Então, por isso que tem que começar o tratamento certinho, levar o cartão de acompanhamento para que o profissional de saúde avalie a tua condição naquele momento. É bem delicado o processo. Bom, então essas são orientações bastante específicas. Agora, Cris, tem uma outra novidade que você estava comentando comigo antes da gente entrar no ar, que tem a ver com o laboratório em Canoinhas, certo? Exatamente. Fala pra gente como é que vai ser. E estou muito feliz com isso. Nossa, foi uma conquista recente. Nós tivemos autorização do governo do estado de Santa Catarina, da Secretaria de Saúde Estadual, para estruturar um laboratório municipal de entomologia. Hoje, como já mencionado, as amostras vão lá para Florianópolis, então todo o material coletado pelos agentes de campo, pelos agentes de endemias, a gente leva para Florianópolis. Então pensa, coleta aqui, embala, leva para lá, entra na fila, porque eles, lógico, né, atendem a toda Santa Catarina, entra na fila, eles fazem a leitura, cadastra, devolta o material. Então é uma logística um pouco demorada em algumas situações. Com o laboratório aqui, a gente vai fazer as análises quase que instantaneamente. Então, chegou para nós o material, no outro dia a gente já vai saber se ali tem dengue ou não, se ali tem o mosquito da dengue ou não. Né? Então, e isso facilita muito até para o cuidado da população, para a prevenção e tudo mais. Para o início das nossas ações, né? Porque a partir do momento que o município infesta, as nossas ações mudam, como eu comentei. E uma das mudanças é a aspersão de inseticida. Nós vamos começar a fazer essas aplicações em alguns lugares. Então, se caso foi encontrado um foco de dengue em algum determinado local, nós, para combater imediatamente ele, vai ser feito aquela aspersão, aplicação de inseticida. Como às vezes na televisão a gente vê aquelas pessoas todas vestidas, passando veneno e tudo mais. É isso que vai começar a acontecer em Canoinhas, vai ser uma rotina.
né? E para a gente fazer essa ação acontecer, nós precisamos do resultado do material coletado em campo. Então, quanto mais rápido esse processo acontecer, mais vantagem para o município para combater os focos mais rápido possível para não ter a disseminação. E já tem previsão de quando esse laboratório vai passar a funcionar? É todo um processo, porque nós precisamos estruturar, passar pela vistoria do Estado, treinar, capacitar os profissionais, para daí fazer a abertura oficial e fazer a prestação de serviço. Confesso que eu estou ansiosa. Quanto antes, para mim, melhor. Então, estamos trabalhando a todo vapor para conseguir agilizar tudo para fazer isso acontecer em tempo recorde, né? A autorização a gente já tem. Legal. A parte mais difícil a gente já conseguiu. Então, agora, para começar a fazer os serviços o mais rápido possível. Perfeito. Quando tiver aí, faço um convite para irem lá, dar uma olhadinha, com certeza, para conhecer, verificar como funciona o processo. No início, nós vamos fazer leitura apenas de larvas de insetos, adultos, enfim, fazer só a parte entomológica mesmo, mas conforme ele vai amadurecendo, nós vamos agregando mais serviços, nós vamos começar a fazer identificação de outros materiais também, de outras doenças, não só daí da dengue em si, né? Nós vamos acabar desenvolvendo ações para raiva, para febre amarela, para animais peçonhentos, hantavirose, leptospirose, e assim Perfeito. Vai. Com o tempo a gente vai amadurecendo os serviços, né? O primeiro passo já foi dado. Ótimo, que importa. Grande avanço para Canoinhas, com certeza. Com certeza. Cris, agradeço a sua participação, é sempre bom ter você aqui, você sempre traz a informação de um jeito descomplicado para o pessoal, e eu acho que é isso que é importante, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre informação com um especialista, às vezes pode ser que o especialista se prenda a uma técnica e acaba não conseguindo passar para a população de forma efetiva o que fazer, enfim, mas não é o seu caso. Você sempre traz de um jeito bastante descomplicado, mesmo sendo uma informação bastante séria, pessoal. Então, tem que ficar ligado. Deixo o espaço aberto para você, Cris, para reforçar, então, esse convite, vamos colocar assim, mas para a população estar atenta em relação à dengue, procurar uma unidade de saúde quando tiver sintoma, e óbvio que a prevenção é sempre o essencial, né? Com certeza, é o que eu sempre falo, dengue é uma doença da responsabilidade social. O serviço público faz a parte dele, mas infelizmente dentro da sua casa quem cuida é você. Nós não podemos simplesmente entrar no seu terreno e falar, faça assim, faça assado, elimine aqui, elimine lá. Isso é uma responsabilidade sua. Então, se você não cuidar da sua casa, negligenciar esses depósitos, é muito provável que você tenha um acompanhante nesses locais, né? E é isso que a gente não quer. Sim. Então, por favor, cuidem, fiquem atentos. A gente sempre fala que 10 minutos da sua semana, não é nem do seu dia, é da sua semana, já é mais que o suficiente para a gente fazer essa prevenção acontecer efetivamente no nosso município. A ideia agora, que nem muitas pessoas pensam, com a chegada do frio, é diminuir. Muitos se enganam, porque ele fica às vezes dentro das fábricas, que está quentinho, com as máquinas, dentro da sua casa, que também está mais quentinho. Você sai para trabalhar, você passa frio, mas o mosquito fica ali quietinho. Sim. Só se procriando, né? Então, nesse sentido, a gente precisa tomar um cuidado também para olhar dentro das residências. Às vezes tem aquele vaso que tem um pratinho lá na sacada, lá dentro de casa, na sala, ou então atrás da geladeira que tem uma bacia que retém água, lá também pode ser um criadouro, ficar muito atento a isso. E qualquer sinal e sintoma da dengue, não negligenciar, procurar uma unidade de saúde, um médico da sua confiança, para fazer uma consulta, verificar realmente, se caso viajar para uma área endêmica, usar muito repelente, aqui em Canoinhas também, lógico. A prevenção é o uso do repelente, reaplicação a cada 2 horas, porque o repelente não tem validade assim, do dia inteiro, ele não consegue aguentar tudo isso, então de 2 em 2 horas reaplicar, principalmente crianças, gestantes e idosos. Né? São os principais casos, principalmente gestante por conta do Zika, né? Então hoje nós temos chikungunya também circulando bastante, com muita frequência em Santa Catarina. Canoinhas nós temos um caso confirmado de chikungunya, importado, veio de fora, mas enfim, temos, né? É muito séria a nossa situação e a cada dia que passa a gente vê que essa situação só se agrava, né? E esse processo de retroceder é quase que impossível. Não existe município
que diga que conseguiu combater 100% o mosquito. Controlar sim, mas combater não. Então, por isso que a gente precisa da ajuda de todo mundo e que todos fiquem espertos, atentos e sabidos, né, com relação à dengue. Tá dado o recado, então, pessoal. Ó, água parada, nem pensar em evitar água parada a qualquer custo, porque é o que evita, né, na maior parte das situações, a proliferação do mosquito da dengue. Então, vamos ficar ligados.